quem voltou, o Brinquedo Assassino para a parte 3 da franquia Brinquedo Assassino, dessa vez retornando ao terror, deixando as piadinhas um pouco de lado. O filme lançado diretamente para DVD, A Maldição de Chucky. Que inicia, olha só, com uma casa isolada, com uma mãe e sua filha cadeirante, a Nika Pierce, e moram as duas sozinhas e tão de boa, tão tranquilas, até que chega uma encomenda, uma caixa bem suspeita, e quando elas abrem, adivinhem o que tem? Sim, um boneco good guy. O que é suspeito? Claro que é. E naquela mesma noite, a Nika encontra sua mãe assassinada na sala. Ai, meu Deus! A Maldição de Chucky. No outro dia, a Nika então recebe na sua casa para o velório e o enterro da sua mãe, a sua irmã Barbie, seu cunhado Ian e a sua sobrinha Alice. Ah, também a babá da Alice, a Jill. Ah, e também o padre Frank, amigo antigo da família. E na primeira oportunidade, o Chucky já dá um jeito de se apegar a Alice. Claro, aparecendo e sumindo como um espírito na casa. Mas falamos disso daqui a pouco. É só um boneco. Que mal poderia fazer, não é? Ah, amigo, se eu te contasse. A Nika então decide fazer o jantar para a família, mas o Chucky coloca um ingrediente especial em um dos pratos, o que faz a tensão aumentar. Nossa, que lindo. Obrigada. Vamos, Chucky. Quem pegou esse maldito prato? Ah, foi a menina? Não foi, mas nós vemos o padre suar e já pensamos, esse daí se ferrou. Ele sai da casa claramente passando mal e sofre um acidente na estrada. A polícia tenta salvá-lo, mas a carcaça do carro decapita o pobre padre. E ele já passa a testa para uma melhor. Família então, sem saber do ocorrido, começam a ver fitas antigas de quando a mãe da Nika ainda estava grávida da Nika e a Barbie era só uma pequena garotinha. E vê então um homem estranho no fundo da fita. Guardem essa informação em uma caixinha que vamos usar ela mais tarde. E temos uma revelação. A Barbie trai o seu marido com a babá. Olha só que surpresa! Mas a gente não tem tempo do Ian ver isso pessoalmente, porque a babá já canta para subir sendo eletrocutada pelo Chucky. E em paralelo a isso, a Nika tá desconfiada do Chucky e começa a pesquisar sobre. E em um clique só, ela descobre praticamente a história do Chucky inteira. E encontra uma matéria que fala sobre o Charles Lee Ray, que estaria possuindo o boneco. E quando ela vai ver a foto, adivinhem quem é? É justamente aquele cara que estava no fundo do vídeo da família, aquele cara esquisitão. Mas claro, a energia cai bem nesse momento. E a Barbie então, preocupada ali com a Alice, né? Claro que é com a Alice, não é com a babá não, é com a Alice. Ela vai atrás da sua filha, a gente sabe que ela vai atrás da filha. Enquanto a Nika, que foi a primeira que acreditou nessa coisa de boneco antes de vê-lo em ação, e essa claramente representa um fã de terror, tá? Não pode escutar alguém dizendo que o boneco se mexeu, que tacaria fogo na hora. Barbie então vai buscar a Alice, junto com o boneco na mão, é uma coisa maravilhosa. E vai checando parte a parte do sótão, que é onde ela acha que a menina tá. Até que percebe algo no rosto do Chucky, como uma máscara, que quando ela vai arrancando pouco a pouco, revela as cicatrizes dele. E ele finalmente se revela. E mete a faca no olho da mulher. Você tem os olhos da sua mãe. Sempre foram horrivelmente próximos. E depois só vemos ela cambaleando e caindo escada abaixo em cima da Nika. E se ela tinha alguma dúvida, agora ela tem certeza. Nika. Ela então foge e encontra o Ian, conta o que aconteceu, mas ele ao ver os corpos, pensa ter sido culpa da própria Nika e prende a moça. Ah, mas tem uma revelação, ele colocou uma câmera escondida no boneco para pegar a esposa no pulo, literalmente. E ao colocar ali a câmera no modo ao vivo, ele vê o boneco se aproximando dele e é derrubado com a cadeira de rodas. E ele leva uma machadada no seco, nem água para engolir essa daí.
E agora começa a disputa. Chuck tenta acertar a Nika. Ela tenta fugir, mas não dá tempo, porque ele pega a cadeira de rodas e a joga do segundo andar. E agora temos a palestrinha de revelações. O Chuck era amigo da família, que quando conheceu a mãe da Nika ainda grávida, ficou obcecado por ela. Tanto que a sequestrou e queria ela pra ele. Mas em uma noite, a polícia conseguiu encontrá-lo. Mas antes de fugir, ele deu uma facada na barriga dela, Sempre tive uma quedinha por famílias. o que acertou o bebê, ou seja, a Nika, que fez ela nascer paraplégica. E depois dali foi quando ele correu para a loja de brinquedos, levou um tiro e se transformou no Chuck. Então essa é praticamente a origem do brinquedo assassino. E 25 anos depois, ele voltou para se vingar. Muito tempo, né, que ele ficou nessa vingança. Parece até que foram os roteiristas que criaram esse filme do nada e colocaram ele no meio de 2013. Estranho. Então que após essas explicações, eles têm uma mini batalha ali. Mas antes que possa acontecer qualquer coisa, a polícia chega e levam a Nika dali. Mas claro que o Chuck sai ileso. Todos pensam que a Nika é meio lelé e matou a sua família. E ela é internada em um hospital psiquiátrico. E o Chuck, bom, ele é uma prova. E assim como em A Noiva de Chuck, a Tiffany retorna para pegar o seu esposo, marido. Eles casaram, então sim. E o reenvia, dessa vez para Alice, que estava com a sua avó. E a véia já foi dar oi para São Pedro, enquanto o Chuck começa o ritual com a Alice. E em uma cena pós-crédito, vemos o Chuck indo para casa do Andy Barclay, aquele garotinho do primeiro filme, agora mais velho. Mas dessa vez ele tá bem preparado. Veremos mais sobre isso no próximo filme, O culto de Chuck. que se passa 4 anos depois. E no início vemos o que aconteceu com o Chuck quando ele chegou na casa do Andy. Ele ficou literalmente só a cabeça, com o Andy torturando o, até então, segundo ele, seu melhor amigo. Ficar em casa numa sexta-noite com seu melhor amigo. E claro, temos a Nika, que agora está internada e se convenceu de que ela finalizou a sua família e não o Chuck, depois de muitas e muitas sessões. Umas sessões até bem preocupantes que fazem com ela. E agora, com a aprovação do doutor sei lá quem, ela vai ser transferida para uma nova clínica, onde ela conhece algumas outras pessoas pacientes do local. E o médico responsável por esse grupo específico decide levar um boneco good guy para ajudar a Nika. Com o processo de cura, é um ótimo jeito, maravilhoso, espetacular. E uma das pacientes que teve um trauma envolvendo a morte de seu filho já pega o boneco para ela e finge que ali é o seu bebê. Mas aí é que chega a Tiffany, afirmando ser guardiã da Ellie, e diz que a menina cantou para subir, mas deixou um presente para Nika, um brinquedo. Adivinhem qual? O Andy então fica sabendo que a Nika tá no hospital e tem que provar a inocência dela. E o ceticismo dessas pessoas chega a ser impressionante, viu? Porque tem umas coisinhas que se me contassem, eu já acreditava, imaginem me mostrando. Então, sem sucesso, ele tem um plano: mandar um boneco good guy pro hospital em que a Nika está. Vamos entender isso melhor depois. Então as mortes no hospital começam. O primeiro, que vai dar uma cantadinha para subir, é uma mulher que tinha falo com o Chuck no telefone. E antes de finalizá-la, ele tem um diálogo ótimo com ela. Vejo coisas. Você é a próxima. Que pariu, a mulher mais louca que eu, caralho. E ela vai de arrasta pra cima com os pulsos cortados, que todos pensam que ela tentou se auto-finalizar, mas não foi, foi o Chuck. Depois temos outra paciente tendo a cabeça meio assim arrancar com o teto de vidro, que é uma bela imitação da morte da noiva de Chuck, né? E enquanto essas mortes acontecem, a Nika vai ficando mais paranoica. E em uma sessão nós descobrimos que o doutor que cuidava dela também abusava da moça. É um perfeito babaca. Puta merda! Chamou eu de doente? Esse Chuck, pois é, a gente tem que concordar com ele. Outra vítima é finalizada literalmente com o braço do Chuck enfiado na goela da moça. E essa foi no seco.
E agora o Andy finalmente chega no hospital e consegue ser preso lá, de livre e espontânea vontade, é claro. E agora temos o ato final. Nos é revelado que todos os Chucks no hospital estão vivos. Isso porque o Charles aprendeu um feitiço para dividir sua alma em várias. E o plano dele agora é possuir a Nika. E é o que ele faz, ele possui a garota e ela até volta a andar. E aqui a Fiona Dourif, que é quem interpreta a Nika, que por sinal é filha do Brad Dourif, que fez e faz a voz do Chuck, ela manda muito bem nos trejeitos do Charles Lee Ray, que agora ela é o Chuck, né? Ela fica toda debochada, meio esquiva. É uma interpretação muito bem feita, eu gostei muito. Então a Nika, já possuída pelo Chuck, finaliza o doutor literalmente pisando nele. E o último dos pacientes a falecer é o Malcolm, que com uma furadeira na cabeça, vemos ele indo cantar para subir, indo de base, se arrastando no chão, chegando de escada rolante, indo... Vocês entenderam. E depois disso vemos o Andy acabando com um dos bonecos, justamente o que ele mandou pra lá. Isso porque ele colocou uma arma dentro do boneco. Olha que esperto, o cara é um gênio. Até que a Nika /Chuck chega e prende o Andy ali naquela sala. E sai do hospital na maior tranquilidade, porque o hospital não tem mais que 2 guardas, enquanto a Tiffany a espera do lado de fora. E agora esse casal de malucos insanos vão cometer mais atrocidades juntos. E isso nós só veremos na série Chuck, que continua essa história. E apesar de A Maldição de Chuck ser mais focado no terror, trazendo à tona essa visão de casa assombrada, que apesar de todos nós já sabermos que o Chuck está vivo, ainda assim eles criam esse mistério: o Chuck sumiu, por quê e como, até a metade do filme. Mas a junção desse filme com o início da franquia, apesar de ser um pouco incongruente com a linha do tempo, ainda assim é interessante, consegue juntar bem essa parte. Já no culto de Chuck, o humor voltou um pouco mais, principalmente na interação dos múltiplos Chucks, e algumas tiradas espertinhas do filme que, mesmo tendo ido pelo caminho mais fácil do hospital psiquiátrico, faz sentido com os personagens. E mesmo esse filme sendo lançado em 2017, em 2019 foi anunciado o lançamento de um remake /reboot. Formatava essa história de possuir pessoas e trazia uma visão tecnológica do Chuck, com uma inteligência artificial que surtou. Mas mesmo com esse filme lançado, o criador da franquia, Don Mancini, confirmou uma série sobre o Chuck original, continuando a história de onde o culto de Chuck parou, mas com novos personagens, o retorno de outras personagens e um Chuck bem interessante de se acompanhar. Mas isso veremos no próximo vídeo em Analisando Séries temporada 1. Claro, com a ajuda de vocês, né, gente? Eu confio em vocês novamente. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Não esqueçam de dar aquela moral, deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal. Obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau.